Olá, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa jornada de estudos no livro do Apocalipse, não é isso? Nós estamos aí no nosso 10º vídeo, esse é o vídeo número 10 dessa jornada, e hoje nós estaremos estudando o capítulo número 9 do livro do Apocalipse. E à medida que esse capítulo é um pouco maior que os anteriores, o nosso trabalho ele será um pouco maior, né? É possível que, para caber os 21 versículos do capítulo 9 em apenas uma hora, a gente tenha que andar um pouquinho mais rápido, não é isso? Então, sem mais delongas, iniciando o nosso estudo, sempre a gente registra a nossa gratidão pela sua presença aqui com a gente, você que está nos acompanhando, é sempre uma honra. E lembrando que os demais vídeos dessa série, eles ficam salvos aqui na página do Facebook, na igreja, e também no canal da igreja no YouTube. E à medida que você for chegando, vai registrando aí o seu boa noite, para que a gente possa depois, no final, registrar a nossa gratidão nominalmente a você no final dessa transmissão. Então, a Mara já colocou aí o boa noite, o Wilber também, o Alan. Então, é uma alegria a gente poder compartilhar esse tempo, a Ana Paula. Então, chegando aí, vamos nos acomodar, abrir nossa Bíblia e pegar o capítulo de número 9, que é um capítulo bastante desafiador no livro, na compreensão do livro do Apocalipse. Bem, como a gente sempre faz, eu vou fazer uma recapitulação do que vimos até aqui, tá? Olhando especialmente o capítulo 8, que foi o tema do vídeo anterior dessa série. O capítulo 8 ele iniciou a sequência das trombetas, tá? Então, no capítulo 8, nós fomos apresentados ao conjunto das 4 primeiras trombetas. Agora, no capítulo 9, nós vamos ter o conjunto de 2 trombetas, a quinta e a sexta trombeta. A 7ª trombeta ela só vai aparecer no capítulo número 11. Okay? A sequência das trombetas ela é paralela à sequência dos selos. Também vimos isso. Ou seja, a realidade espiritual descrita pelas trombetas, ela trata do tempo, né, do momento, do arco temporal iniciado pela exaltação de Jesus e vai até a sua grandiosa volta, né, a sua volta triunfante. Então, especificamente falando, as 6 primeiras trombetas elas vão equivaler aos 4 primeiros selos, ou seja, tanto as primeiras trombetas quanto os 4 primeiros selos, eles tratam de juízos parciais de Deus ao longo da história, preparando a humanidade para o juízo final. Então, o conteúdo das trombetas, das 6 trombetas, referem-se assim a situações que já acontecem, ou seja, eventos que já estão acontecendo, que aconteceram e outros que acontecerão. Okay? Então, a história da humanidade ela é retratada em uma perspectiva espiritual pela sequência das trombetas, assim como pela sequência dos selos. Okay? Observar que a ordem entre as trombetas não é uma ordem cronológica. Temos aqui uma sequência lógica, uma sequência narrativa. Isto é, o que a segunda trombeta anuncia não é cronologicamente posterior à primeira. Na verdade, tudo que as trombetas anunciam acontecem de forma simultânea na história humana,
daí até a volta de Cristo. Então, em outras palavras, né, o que a gente pode dizer? 6 trombetas, na verdade, já foram tocadas. Ok? Assim como os 4 primeiros selos já foram abertos. Isso já se cumpriu, está se cumprindo, e uma parte disso ainda vai se cumprir. De modo que eu não devo imaginar os eventos do capítulo 8 e 9 como limitados a um único dia ou a um único período de tempo reservado ao futuro. Na verdade, esses eventos descritos nesses capítulos, eles descrevem a realidade espiritual do tempo que vivemos, do mundo que vivemos até o grande dia da volta de Cristo. Então é importantíssimo que você entenda uma coisa. O Apocalipse, assim como a Bíblia como um todo, só conhece 2 períodos de tempo. Este que nós estamos vivendo, que podemos chamar de presente, e aquele que Deus irá trazer com a vinda de Cristo, que nós podemos chamar de futuro. Ou poderíamos dizer que, do ponto de vista bíblico, onde é que está o passado? O passado é a criação antes da queda, antes do pecado. Foi a realidade que Adão e Eva experimentaram junto de Deus antes de haver o pecado. O que é o presente? O presente é esse mundo desde a queda de Adão e Eva até a vinda de Cristo. A segunda vinda, né? O último dia da história. E o que é o futuro? O futuro será o tempo iniciado pelos novos céus e nova terra trazidos por Jesus. Então, o único detalhe desse presente, desse grande presente, é que ele tem um epicentro, um centro que dá sentido a todos os eventos que acontecem, que é o momento da encarnação do Filho de Deus, a morte de Jesus e a sua ressurreição. Assim sendo, essa ressalva temporal ela é muito importante para você compreender que o capítulo 9 do Apocalipse, ele é, digamos assim, especialmente aterrorizante. Né? A palavra, não há outra palavra, né? Podemos dizer que esse capítulo não é uma parte da Bíblia indicada para você ler para o seu filho antes de dormir, por exemplo. Fica, porém, mais fácil da gente compreender quando consideramos que o que ele está descrevendo é, na verdade, a realidade espiritual de toda a vida nesse mundo, não apenas um acontecimento de um determinado momento da história. Ok? Então, do ponto de vista espiritual, guarda essa afirmação. Passado é aquilo que foi vivido antes da queda. Presente é tudo o que acontece no mundo, é a realidade espiritual do mundo, desde a queda de Adão e Eva até a vinda de Cristo. Futuro são os novos céus e a nova terra, é a transformação do universo quando Cristo voltar. Bem, antes da gente entrar, né, propriamente dito, de forma mais focada no comentário do capítulo 9, queria dar uma visão geral sobre esse capítulo, ok? No capítulo anterior, no capítulo 8, as 4 primeiras trombetas, elas trouxeram juízos de Deus sobre a criação, que resultou, esse juízo, em problemas como fome e uma série de problemas econômicos. Tá? Você vai lembrar que as 4 primeiras trombetas, elas atingiram as árvores, as plantas, o mar, o comércio marítimo, os rios, toda a água doce e até os astros no céu, o sol, a lua, as estrelas que se escureceram. No vídeo anterior também vimos que o significado dessa imagem é que todos os nossos problemas ambientais, sociais, econômicos são resultado de um mundo que está em rebelião contra Deus.
uma sociedade que é construída sobre valores contrários ao Senhor. Por detrás das misérias, das desgraças que existem na história humana, está o pecado. E Deus, como é que Deus age, né? Deus soberano sobre tudo isso. Deus pega esse mal que o homem faz a si mesmo, ao seu próximo, à natureza, e Deus devolve esse mesmo mal ao ser humano como forma de juízo. Compreende? Então, o mal que o homem faz a si, ao próximo e à natureza é instrumentalizado por Deus como um juízo de Deus para a própria humanidade. O capítulo 9, ele vai trazer para a gente uma nova dimensão dos juízos do Senhor sobre a humanidade. Por quê? Além do sofrimento que o próprio homem causa a si mesmo, existe um sofrimento espiritual causado pelo afastamento de Deus. Então, esse é o tema, esse é o tópico do capítulo 9. É entender que existe uma dor, uma angústia que atormenta o ser humano, uma angústia interna, um sofrimento interno, como usamos recentemente numa pregação lá na igreja, numa série de mensagens, é o desassossego da alma humana. Isso é retrato do afastamento do homem de Deus. Então é uma realidade de sofrimento emocional, mental, existencial. Ok? O quadro é o seguinte: o capítulo 8, o anterior, tratou de sofrimentos externos que causam dor ao ser humano. São as tribulações que enfrentamos nesse mundo. Problemas sociais, ambientais, econômicos, políticos, perseguição religiosa, tudo isso que está ao nosso redor e pode nos prejudicar. O capítulo 9 descreve as dores internas, as dores da alma. Por isso, como veremos, os juízos do capítulo 8, como vimos, né? Os juízos do capítulo 8 atingem os cristãos. Agora, como veremos hoje, os juízos do capítulo 9 são exclusivos daqueles que não têm Cristo como seu Senhor e Salvador. Então temos aí uma novidade na apresentação do Apocalipse. Tudo que é proveniente das 4 primeiras trombetas, assim como também foi o caso dos 4 primeiros selos, atinge a humanidade sem distinção religiosa. Isto é, se temos um problema de contaminação da água, como foi o caso da terceira trombeta, isso afeta toda a população, crentes e não crentes. E como a gente viu, crentes e não crentes nesse mundo sofrem com as consequências da guerra, da fome, da violência, da destruição dos recursos naturais, da poluição, da desigualdade. Cristãos sofrem tanto quanto não cristãos. O capítulo 9, porém, ele traz um outro retrato da história. Ele tenta mostrar para a gente os sofrimentos que resultam diretamente do estado espiritual da pessoa. Ok? São tormentos espirituais causados por forças demoníacas. Então, esse é o tema da nossa conversa de hoje, que é o capítulo 9 do Apocalipse. Feitas essas considerações iniciais, registro aí já, mais sempre, né, a nossa gratidão pela sua participação. Lembramos que os vídeos, se você não pegou nenhum dos vídeos anteriores, fique tranquilo, você pode depois consultá-los aqui na página do Facebook e também no canal da Igreja no YouTube. Todos os vídeos dessa série estão lá. E para você que for chegando já no decorrer da live, coloca aí nos comentários o seu boa noite, para a gente poder depois registrar nossa gratidão. A Cíntia chegou aí, a Simone, a Lícica. Então vá colocando o seu boa noite para a gente poder, no final, fazer a chamadinha com todos os que participaram da live essa noite. Ok? Vamos lá? Então, iniciando aí o capítulo 9, os versículos 1 e 2.
O texto vai iniciar mostrando, com João tendo uma visão de uma estrela que cai do céu, uma estrela caída do céu. Apocalipse 8, versículo 10, vimos que essa referência a uma estrela que cai do céu, ela é tirada do profeta Isaías, capítulo 14. Lá em Isaías, essa metáfora ela é direcionada ao orgulho e à vaidade dos governantes da Babilônia. Eles se consideravam como uma estrela no céu, mas eles seriam julgados por Deus, seriam condenados por Deus, a sua glória seria retirada e eles seriam jogados do céu para a terra. Então ele perderia a sua glória. Em Lucas 10, versículo 8, Jesus vai descrever o diabo como aquele que caiu do céu como um relâmpago. E no próprio Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, nós vamos ver que o diabo e os seus anjos foram expulsos dos céus e lançados à terra. Então, tendo em vista o capítulo 9, o contexto do capítulo 9, uma série de informações que vão aparecer aí, mostrando que alguém, haverá um ser, essa estrela que cai do céu, ela recebe as chaves do abismo, que haverá um líder de uma multidão de demônios, que o nome dele é destruição. É difícil da gente escapar à conclusão de que essa estrela é o próprio Satanás, é o próprio diabo, ok? Então, a estrela que cai do céu descreve essa queda espiritual de Satanás. Veja que nesse capítulo você precisa ter atenção na seguinte expressão, nas várias expressões que aparecem assim: foi-lhe dada, ou foi-lhe dado, ou foi-lhe dito, entre outras. Então, essa fórmula, nós chamamos isso de passivo divino. Isto é, ao invés de descrever, ao invés de escrever, Deus lhe deu, Deus falou, Deus permitiu, o escritor ele coloca o verbo na voz passiva e omite o sujeito. De modo que quem deu a Satanás as chaves do abismo? Então foi-lhe dada as chaves do abismo. Quem lhe deu? O Senhor. Então, Apocalipse tem uma visão muito clara da soberania de Deus. Por isso, no capítulo 1, versículo 18, Jesus ele aparece como aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Se o inferno existe, e ele existe, ele foi criado por Deus. Ele, quem tem as suas chaves é o Senhor. E ele existe de acordo com os propósitos de Deus. Por causa da soberania do Senhor, ele permite que o diabo exerça o controle sobre essa parte da criação chamada inferno. Mas o diabo não é dono. O diabo não é senhor de nada, nem mesmo do inferno. É isso que o texto quer dizer. É isso que o Apocalipse quer nos mostrar. Dessa forma, foi permitido a Satanás ter as chaves do inferno. Ele tem as chaves, consequentemente, por conseguinte, ele abre o inferno, por assim dizer, e aí o inferno é descrito como um abismo. Desse abismo sobe uma grande fumaça para a terra, uma fumaça que traz escuridão. O sol e o ar se escurecem. Temos aqui uma imagem metafórica das trevas espirituais que são resultantes da ação demoníaca. Entre os vários textos bíblicos que descrevem o pecado, a incredulidade, o afastamento de Deus como trevas, vamos citar o Evangelho de João, capítulo 3, versos 19 e 20, que diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal
odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, as portas do inferno se abrem e vem trevas, trevas de incredulidade, trevas de afastamento de Deus, trevas de obras malignas começam a povoar a terra. Vamos aí ao versículo número 3. Esse versículo indica que a fumaça que traz escuridão sobre a terra traz junto seres semelhantes a gafanhotos, que recebem poder. Note a expressão, foi-lhe dado. E esses gafanhotos, eles agem com o poder de escorpiões. Que seres são esses que saem do abismo como gafanhotos, com poder de escorpiões? Pensa aí. São demônios, né? Seres espirituais malignos, anjos que participam da rebelião espiritual satânica. Eles servem ao diabo. Portanto, o que João está vendo e anunciando não se trata, veja bem, de uma praga literal de gafanhotos, ok? Na verdade, veremos que o capítulo 9, ele se utilizará de uma série de referências a animais para descrever esse exército espiritual maligno. Eles são gafanhotos, eles têm o poder de escorpiões, eles têm aparência de cavalos, eles têm dentes de leão, eles têm cauda de serpente. Então, não adianta você querer imaginar uma figura, ok? Como é que seria essa figura? Seria uma espécie de monstro. O objetivo de João é descrever, pela comparação com esses animais, a realidade maligna. Cada comparação ela possui uma alusão, um significado, um sentido importante para o nosso entendimento da ação maligna no mundo. Ok? Então, quando João ele fala de gafanhotos, por exemplo, essa ligação dos gafanhotos com o juízo que Deus traz à terra, ela aparece na Bíblia lá já no livro de Êxodo. A 8ª praga que Deus enviou sobre o Egito foi um enxame de gafanhotos. Depois o profeta Joel, ele vai descrever o juízo de Deus sobre Israel também como uma praga de gafanhotos. Ele vai dizer, palavras do profeta Joel, uma nação poderosa, inumerável, invadiu a minha terra. Eles têm dentes de leão e suas presas são de leoa. Então está se referindo à ação de gafanhotos. No Êxodo, os gafanhotos são juízos sobre o Egito. Em Joel, são juízos sobre Israel. No Apocalipse, eles trazem sofrimento espiritual para aqueles que não creram no Senhor. Por isso, os gafanhotos têm o poder de escorpiões, um animal peçonhento, cuja picada causa dor extrema, mas não necessariamente a morte. O gafanhoto em si não ataca o ser humano, veja bem, né? Mas esses gafanhotos, eles são diferentes. E aí a gente vai para os versículos agora 4 e 6. Registro aí a minha gratidão à sua participação. Lembrando aí, você que chegou durante a live, coloca o seu boa noite para a gente poder ter aí o registro da sua participação e depois eu poder agradecer a você nominalmente. Vamos aos versículos 4 e 6 do capítulo 9 do Apocalipse. Aqui nós vamos entender qual é a missão desse exército de gafanhotos, desse exército espiritual demoníaco, com o poder de escorpiões. Veja que, ao contrário dos gafanhotos de Êxodo e de Joel, esses seres não atacam plantas, não atacam árvores. Na verdade, o texto registra de forma clara
que eles recebem um direcionamento, uma orientação. Não causem dano às ervas, nem às árvores, nem a qualquer coisa verde, mas apenas aos homens. Então, ao contrário das primeiras 4 trombetas, o juízo aqui, ele vem exclusivamente sobre os seres humanos. Mas não são todos os seres humanos, apenas sobre aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então essa é uma informação muito importante para a sua compreensão do capítulo 9 do Apocalipse. Então esse juízo que é trazido pelos gafanhotos, que representam demônios, que atuam trazendo sofrimento aos seres humanos, eles atuam sobre quem? Então há claramente uma delimitação aí, sobre aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Isso nos remete ao capítulo número 7. Lá nós vimos o conjunto dos 144 mil selados. Naquela ocasião, vimos que os 144 mil selados representam o conjunto de todas as pessoas salvas ao longo da história. Por que elas são seladas? O selo é a marca espiritual que nós recebemos em nossa vida quando cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nesse instante, quando cremos, a nossa vida é lavada pelo sangue do Cordeiro. Somos vestidos com vestiduras brancas e somos selados com o Espírito Santo de Deus. Daí, nessa perspectiva, como a gente já adiantou no início, a 5ª trombeta, que é essa trombeta que a gente está tratando aí no capítulo 9, ela está se referindo à ação espiritual maligna. São os gafanhotos que saem do abismo, liderados pela estrela que caiu do céu. Então, esses gafanhotos estão causando dano àqueles que ainda não experimentaram a graça de Deus. Então, a ação deles é delimitada. Eles agem exclusivamente sobre os incrédulos. Não é algo que atinja as pessoas verdadeiramente convertidas e transformadas. Então, a gente pode dizer, com base nesse texto e em outros tantos, do Novo Testamento, da Bíblia como um todo, que o diabo nunca age, absolutamente, ele nunca age dentro de um cristão. Um cristão verdadeiro, convertido, lavado no sangue de Jesus, selado com o Espírito Santo, ele não é tocado por Satanás. Ele não pode sofrer, por exemplo, uma manifestação demoníaca. Agora, o diabo, ele age contra nós, ao nosso derredor. Ok? Então, como na imagem do leão que está ao nosso derredor, aí sim, de fato, existe uma luta espiritual contrária a gente, mas não dentro da gente. Agora, essa realidade é diferente no caso do incrédulo. O incrédulo, aquele que ainda não foi lavado sob o sangue de Jesus, continua sob o domínio espiritual do pecado. E porque ele está sob o domínio espiritual do pecado, ele é refém, ele é alvo das ações espirituais malignas. Qual o intuito? O texto vai dizer, o intuito é causar sofrimento, dor. Causa dor como a picada do escorpião. Atormentar é a palavra usada. Versículo 6 traz uma frase muito interessante, que às vezes a gente não entende. Ela diz assim, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Veja você. Eles terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Bem, você já sabe, especialmente você que tem nos acompanhado, que o Apocalipse é um livro simbólico. De modo que o que está se afirmando aqui
Não é que haverá um momento da história onde morrer seja impossível. A ideia aqui é descrever a ação demoníaca como uma espécie de tortura. A tortura, né, a pessoa torturada é aquela que deseja morrer, mas não consegue, né? O tormento é tão grande que a morte é desejada. E por que não é encontrada? A ideia aqui seria a seguinte: é como alguém que se entrega, por exemplo, ao álcool para aliviar o seu sofrimento, né? Não necessariamente ele vai morrer de imediato, né? Então ele não vai morrer de imediato, nem ao mesmo tempo o álcool vai fazer ele resolver a sua dor, a sua angústia. De modo que ele vai precisar sempre beber mais para aliviar a dor do seu coração. E na medida que ele vai se embriagando, ele vai entrando numa espiral descendente, onde ele vai cada vez mais se aprofundando no vício e na sua angústia pessoal e existencial. É fácil observar que os vícios e o estilo de vida mundano, eles vão matando o ser humano de maneira indireta. Os vícios, as compulsões, drogas, prostituição, é um processo. É interessante observar que muitas vezes as pessoas buscam nessas coisas o alívio para a dor da sua alma. Porque sem Deus, a vida é um profundo vazio que precisa ser preenchido. Quem se oferece para preencher são os ídolos. Por trás dos ídolos, aí veja, existe uma ação espiritual maligna que tenta aprisionar o homem, mantendo ele separado de Deus. Não é difícil perceber que muitas vezes o conforto, a riqueza, o poder, o sucesso, nada disso traz paz ao coração do homem. Quantas vezes o poder, a riqueza, o sucesso são ídolos que nos escravizam e roubam a nossa paz. E o fato de desejarem a morte indica o tamanho da dor. Então voltamos aqui à explicação inicial. A quinta trombeta, ela trata da angústia causada pelas forças espirituais malignas na pessoa que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Ok? Então espero que você tenha entendido aí, acompanhado a nossa explicação, registrando aí a nossa gratidão para você que chegou aí no meio, né? Lembrando, coloca o seu boa noite aí para a gente poder te acompanhar e nominar você no final da nossa live. A dona Dilza está dando boa noite aí para Liz e para Thaís e para Sara. Obrigado, dona Dilza. É uma alegria, uma honra e certamente eu vou transmitir esse carinho às meninas aqui de casa, tá bom? Bem, seguindo aí, queridos, o texto indica que essa tribulação ela dura por 5 meses. Esse número possivelmente foi tirado por João do ciclo de vida médio dos gafanhotos. Porém, a mensagem, como outros lugares do Apocalipse, é mostrar que esse sofrimento causado por Satanás, ele é limitado. Isto é, Deus, ele não concede uma soberania plena e total ao diabo. Todo o poder, toda a autoridade que o diabo exerce, sempre ela é limitada, limitado por Deus a um determinado tempo, a uma determinada região, a um determinado grupo de pessoas. Então a ideia dos 5 meses é mostrar que Deus limita a ação de Satanás. O diabo age dentro dos limites impostos por Deus, seja de tempo, seja de pessoas. Vamos para os versículos 7 a 10. E aí temos a descrição de características desse exército demoníaco. Nada aqui, observe bem, vai ser literal, ok? Há uma mistura, uma sobreposição complexa de metáforas.
E o texto deixa muito claro, o texto aponta para você que ele está fazendo comparações. Ele vai dizer assim, o aspecto de um desses gafanhotos, melhor dizendo, de todos eles, né, era semelhante a. Então ele usa a expressão semelhante a. Depois ele vai dizer que havia algo na cabeça deles como, o rosto era como. Então, repetidas vezes ele vai usar o como. Isso, como, aquilo. Então ele está gerando, ele recorre a comparações, ilustrações, para nos fazer ter uma ideia geral digamos assim, da imagem, né, da essência desse exército maligno. A ideia é gerar uma apreensão em quem lesse e ouvisse essa mensagem, de modo que nós devemos levar a sério o potencial destrutivo das forças espirituais malignas. A gente não pode subestimar a profundidade e a angústia de uma vida sem Deus e o poder do diabo de agir nestas vidas. Existe uma dor espiritual que assola o ser humano. Existe uma miséria espiritual. Lembremos que Deus, através dos seus juízos parciais, chama o ser humano ao arrependimento, incentiva a igreja à fidelidade. Ok? Então vamos ao versículo 11. Esse exército demoníaco, ele possui um líder, tá? Que é o anjo do abismo, que deve ser identificado com a estrela que caiu do céu, que abriu as portas do abismo. O texto vai dizer que o nome desse anjo, em hebraico, é Abaddon, em grego, Apolion. Ambos os nomes significam o destruidor, ou aquele que traz destruição. Faz sentido a gente comparar com o que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 10. Ele diz que o ladrão, referindo-se a Satanás, vem para matar, roubar e destruir. Então, o nome desse ser que lidera o exército demoníaco é o destruidor. Também pode haver aqui uma ironia com o nome do deus grego Apolo. Né? Um dos nomes aí é Apolion. Veja que o imperador romano Domiciano, que na época estava no poder em Roma e perseguia a igreja, ele se identificava com a divindade de Apolo. Tá? O que nos ajuda a perceber também que por trás de cada superstição, de cada mitologia, de cada um dos deuses e religiões existentes na humanidade, existe uma ação maligna de engano e aprisionamento espiritual do ser humano longe de Deus. Então, sim, o diabo age por trás de todas as religiões que tentam desviar o ser humano da verdade do Evangelho. Ok? E isso vai ficando muito claro ao longo do Apocalipse para a gente. Versículo 12. Aqui temos uma transição para a sexta trombeta, que é também o segundo ai. Você vai lembrar que o conteúdo das trombetas, das 3 últimas trombetas, é intitulado, é descrito com a expressão ai. A quinta trombeta é o primeiro ai, a sexta trombeta é o segundo ai, a sétima trombeta, né, a terceira nessa sequência, seria o terceiro ai. Então esses 3 ais formam um conjunto de lamento. Né? O ai é uma forma literária judaica para expressar lamento. Então, diante de um cenário como esse, de fato, né, a gente cabe lamentar quando se ouve uma narrativa dessa de pessoas sofrendo esse tão grave angústia e tormento espiritual. Aí vai começar a sexta trombeta, tá? Que segue, observe bem, na mesma esteira temática da quinta.
que é, a gente vai lembrar que a quinta e a sexta, elas estão em conjunto, elas operam em conjunto. Então, assim como as 4 primeiras trombetas, elas mostram os juízos de Deus que atingem a natureza e a sociedade, as trombetas 5 e 6, elas descrevem o juízo de Deus sobre a humanidade incrédula, por meio de sofrimentos espirituais malignos. Certo? Então, vamos lá. Versículos 13 a 16. Então, esse trecho, temos aí uma indicação de que a sexta trombeta, ela é uma intensificação, um aprofundamento do caos espiritual trazido pelos demônios. Temos aí uma voz que sai do altar da presença de Deus. Essa voz celestial, ela libera os 4 anjos que estão atados junto ao rio Eufrates. Esses 4 anjos, eles têm uma missão. Qual é? Matar 1/3 da humanidade. Bem, temos o seguinte aqui, veja. Primeiramente, a soberania de Deus aqui é acentuada, ok? A soberania de Deus sobre a ação maligna. A voz que libera, a voz que dá permissão para a ação destruidora dos anjos, ela vem do altar celestial. O Apocalipse, ele apresenta o altar celestial como uma espécie de sala de controle dos acontecimentos da história. Tudo passa por ali. Nada acontece sem autorização do altar. Sobre o altar, aí você vai lembrar os capítulos 4 e 5, esse altar celestial é onde está assentado o Senhor, Deus, que está assentado no trono, e o Cordeiro em pé diante dele, ambos recebendo louvor e adoração contínuos dos anjos e dos salvos. Ok? A Ana Paula está perguntando aí se tem como saber como seria essa angústia e esse tormento. Então, a ideia, Ana Paula, é você perceber que se trata de uma angústia e um tormento interno, existencial, emocional, instalado na vida da pessoa. Entenda que nós, todos os seres humanos, eles são seres espirituais, né? Deus nos criou. Nós temos uma parte física, nós temos uma parte emocional, nós temos uma parte espiritual. Nós somos seres integrais. O que a gente faz com o nosso corpo afeta a nossa alma, afeta o nosso emocional. Quantas vezes a gente está mal emocionalmente, o nosso corpo sofre. O nosso problema é que a gente desconsidera o lado espiritual disso. Então, o pecado adoece. A falta de comunhão com Deus faz mal à saúde. O pecado traz angústia para a nossa alma, traz dor para a nossa alma. Basta você fazer, por exemplo, um exercício de olhar a comparação entre o fruto do Espírito, que Paulo apresenta em Gálatas capítulo 5, com as obras da carne. Então, o fruto do Espírito, ou seja, o resultado da presença do Espírito, que é o selo que marca o salvo. Qual é? É o amor, a alegria, a paz, a mansidão, o domínio próprio, a tolerância. Agora, as obras da carne são o contrário disso, tá? Então, você fala, por exemplo, de depressão, sim, doenças emocionais, doenças comportamentais, tá? Há uma série de questões que se instalam na humanidade por conta dessa realidade. Tá? Então, você tem a ver com glutonaria, você tem a ver com vícios de compulsão, você tem a ver com feitiçaria, você tem a ver com prostituição. Então não é apenas problemas emocionais, como ansiedade, depressão e coisas desse tipo. Uma série de questões comportamentais.
também vão nessa direção. Então a gente tem que fazer um estudo profundo dos resultados do pecado na vida humana, para a gente perceber aonde o pecado nos leva, né? O quanto ele nos faz mal nesse sentido. Tá? A Roseli fala aqui, 1/3 dos anjos caíram, 1/3 da população será dizimada. Tá? A ideia aqui é sempre uma indicação não literal, tá? Não quer dizer que tem uma estatística lá no céu e Deus vai contando, né, pessoa por pessoa que está sendo morta, ok? A ideia é você entender que uma parte da humanidade, mas não toda a humanidade, ela é alcançada por essa praga. Até porque nós estamos pensando aqui, nesse caso do Apocalipse 9, de 1/3 da população incrédula, ok? Não é toda a população. Até os salvos, nesse sentido, eles não são vítimas desse tormento causado por Satanás, tá bom? Então vamos seguir aqui, gente. Os 4 anjos, eles estão atados junto ao rio Eufrates. Temos aqui 2 imagens políticas e militares que João utiliza. No Antigo Testamento, os grandes impérios que Deus usou para punir o povo de Israel, eles vinham dessa região da além do Eufrates. Então, o Império Assírio veio de lá. O Império Assírio foi a causa da ruína do reino de Israel do Norte. O Império Babilônico veio de lá, que causou o exílio do povo de Judá. O Império Persa veio de lá, que substitui o Império Babilônico. Então, do ponto de vista bíblico, da região do Eufrates, vêm exércitos incrédulos, ímpios, mas que são instrumentos do juízo de Deus, usados por Deus para punir, ok? Outro ponto interessante é que na época que o Apocalipse foi escrito, o Império Romano, que controlava a boa parte do mundo, né, e onde o Apocalipse foi escrito, quem mandava eram os romanos, que perseguiam os cristãos, a região do Eufrates marcava justamente o limite do domínio romano, porque do outro lado estavam os partos. Os partos eram um outro império que eram inimigos, os grandes inimigos de Roma. Então a imagem tem o mesmo sentido. O exército que vem de Eufrates, ele é símbolo de um exército incrédulo, usado por Deus, agora com outro acento. Porque se o inimigo da igreja é o Império Romano, parte do objetivo do Apocalipse é mostrar que os poderes políticos e militares humanos, eles são transitórios. Muitas vezes, por trás desses poderes dos governos, existe uma ação espiritual maligna, que será destruída, que será derrotada. E o exército que vem de Eufrates é símbolo do fim do Império Romano. Ou seja, João pega uma imagem de um exército humano, militar, muito temido na época, para ilustrar a ação de um exército espiritual maligno. Veja você também que essa ação maligna tem uma progressão aqui em relação à quinta trombeta, ok? Lá os poderes espirituais, na quinta trombeta, nós estamos na sexta, na quinta trombeta, os poderes espirituais malignos, eles atormentavam os homens, mas não matavam. Agora, nós estamos num outro cenário, porque eles recebem, esses demônios, a autorização para causar a morte. Naturalmente, a gente tem aí um quadro onde mortes são causadas de forma indireta pela ação do diabo no mundo. Ou seja, pessoas morrem pelo conjunto de ações malignas que, por sua vez, levam homens a uma vida de pecado, que resulta em mortes de vários tipos. Então nós temos vícios, nós temos disputas de poder, nós temos disputas por dinheiro, nós temos vingança, nós temos violência e por aí vai.
Então, a gente tem uma série de causas para as mortes na humanidade, só que essas causas têm por trás delas justamente uma realidade pecaminosa. Ok? E é nesse sentido que o diabo vai semeando o mal no coração desses homens que ainda não têm Cristo, e através desse mal, esse mal os leva a causar morte, violência, e a gente tem uma série de realidades aí que vão tirando a vida de pessoas. Observe aqui também que, mais uma vez, a soberania de Deus ela limita a ação maligna. Tudo isso alcança uma parte dos homens incrédulos. Ok? Já falei disso quando eu respondi a Roseli. O Alan pergunta aqui, quem está nessa região hoje? Isso não faz diferença, Alan. Né? Então, a gente não pode, aí seria uma consideração anacrônica. Né? A gente tem que tentar pegar... O anacronismo é quando a gente pega uma coisa do presente para explicar o passado. João, quando escreveu, ele não estava pensando nos exércitos de hoje. Ele estava pensando na realidade da época dele, na realidade bíblica do passado, né? Que é o que fazia sentido para os leitores. Então, talvez se hoje João escrevesse, ele poderia fazer referência a uma outra potência militar, tipo aos Estados Unidos, né? Ou a Segunda Guerra Mundial, a guerra com os nazistas, enfim, coisas do nosso tempo. Agora, a referência que João usa é uma referência que fazia sentido para os leitores da época. Então, o nosso esforço hermenêutico é entender a imagem que João utilizou para captar o sentido. Então, qual é o sentido? O sentido não é que virá, literalmente, um exército da além do Eufrates. O sentido é, vem um exército, vem sobre a terra e já está atuando nela, um exército espiritual maligno, semelhante a um exército militar que da época era da onde vinham os grandes impérios que assolavam o povo que vinham do norte. Ok? Pois bem, aí vamos aos versículos 17 e 19, né, no penúltimo trecho aí do nosso estudo. Temos aí um exército demoníaco, descrito agora como um exército de cavalos. Né? Os cavalos eram animais de guerra usados na época. Eles se caracterizam, esse exército demoníaco, pela presença de fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre representa, né, digamos assim, a realidade do juízo de Deus sobre os incrédulos. Né? Lembra que a cidade de Sodoma e Gomorra ela foi destruída por Deus e claramente lá vai aparecer essa expressão tríplice: fogo, fumaça e enxofre. Bem, um detalhe muito importante aqui é que o texto vai dizer nessa altura, entre os versículos 17 e 19, que a força dos cavalos, então cavalo aqui não é literal, cavalo aqui é uma referência metafórica ao exército demoníaco, ok? Então, estamos falando aqui da força, onde está a força, digamos assim, desse exército espiritual maligno. O texto vai dizer que a força está na boca deles. Tá? Isso pode apontar para a ação maligna que resulta no engano religioso, como foi o caso, inclusive, do primeiro cavaleiro, do primeiro selo que a gente viu lá no capítulo número 6. É pela boca, ou seja, por meio de palavras, por meio de mentiras, enganos, que o diabo aprisiona os homens na mentira da idolatria. O sofrimento espiritual, ou seja, a gente está tratando aqui de um sofrimento espiritual que vem sobre aqueles que são incrédulos, que estão longe de Deus, e eles são mantidos aprisionados numa vida idólatra, contrária à vontade de Deus. Isso faz conexão com a segunda besta que vai emergir
lá no capítulo 13, o falso profeta, ele justamente terá o poder de enganar a população, de enganar a humanidade, levando as pessoas a adorarem o anticristo. Então, não é pouca coisa o fato de o poder que está aí, desse exército demoníaco, está na boca deles. Para fechar, o último trecho do capítulo 19 são os versículos 20 e 21. Ele fecha o conjunto com uma mensagem assim muito cruel. Vai dizer que apesar de todo o sofrimento causado pelo diabo, toda essa realidade de sofrimento, de miséria espiritual ao nosso redor, todas essas pessoas que vivem e morrem sem Deus, muitos continuarão na idolatria e não se arrependerão. Então lembremos, a ação maligna no mundo, ela é permitida por Deus. Deus está no controle. E essa ação maligna é permitida por Deus como instrumento de juízo, visando o arrependimento dos incrédulos, a purificação da igreja. Então a gente é só olhar para o lado, né? É só olhar para o nosso mundo hoje, para a gente perceber a quantidade de pessoas que têm vivido uma vida espiritualmente miserável, escravos do pecado, da idolatria, sofrendo, angustiados, sem esperança, vazios, presos em todo tipo de vícios e compulsões, tentando preencher a sua vida com significado, mas ainda assim não se arrependem, não se voltam para o Senhor. É gente que muitas vezes prefere sofrer e viver uma vida de sofrimento a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Bem, como lutamos essa luta, né? Olhando esse capítulo 9, né, qual é a mensagem que ele tem para nós como igreja? Então, acho que, em primeiro lugar, nos ajuda a entender um pouco dessa realidade espiritual que existe, que acontece, especialmente sobre a vida daquele que não crê em Jesus. Então, o ser humano, ele não existe um estado de neutralidade espiritual. Ok? Então, ou a pessoa está sob o domínio de Jesus, porque foi lavado e remido no sangue dele, e o Espírito Santo está sobre a vida dele, ou a pessoa não tem Jesus sobre a sua vida. De modo que, de um jeito ou de outro, esse coração, ele é refém, ele é influenciado pelas ações espirituais malignas. Eu não estou dizendo, que fique claro, que toda pessoa não cristã ela está endemoniada. O que eu estou dizendo é que uma pessoa não cristã não tem o coração debaixo do senhorio de Cristo. Consequentemente, ela é alvo, ela é vítima das ações espirituais malignas, que lhe causam sofrimento, que lhe causam dor, ok? Só que a solução para sair dessa dor é o reconhecimento de estar sofrendo. E muitas vezes a gente vê que o ser humano prefere permanecer no sofrimento a reconhecer a sua necessidade de Deus. Como igreja, além disso, a nossa missão é vigiar, orar e pregar o Evangelho. Há duas realidades espirituais. O que faz um ser humano sair daqui para vir para cá? O que muda? O que traz? O que faz um coração ser selado com a graça de Deus? A pregação do Evangelho. Então, o que nós podemos fazer por esse mundo incrédulo que está sofrendo é pregar o Evangelho. Bem, queridos, eu creio que é isso. Chegamos ao fim aí, 9 horas em ponto.
Não sei se respondi a todas as perguntas, então vou registrando aqui já a minha gratidão, né? Aqueles que participaram com a gente hoje, a Mara, o Wilber, o Alan, a Ana Paula, o Carlos, Tiago, a Ellen, Fabiana, Rogério, Andresa, Carlos Júnior, não sei se mas pode ser, provavelmente seja o meu querido amigo Reverendo Carlos Júnior, um grande abraço. A nossa irmã Dilza, boa noite, querida. A Cíntia, a Simone, a Lícica, a Graça, a Selma, a Suelu, a Midre, que na verdade é a Roseli, né? A Roseli está pegando aí o Facebook emprestado dos outros. A Renata, a Denise, abraço, Denise, saudades, né? O Heitor, o Juan, grande reverendo Juan, um abração, querido. A Ana Paula, né, acho que já respondi. A Roseli também. O Marcos e a Thaís Abreu, um grande abraço, queridos. Renata, Sandra. Aí a Ana Paula perguntou aqui, podemos ver isso em pessoas dentro das igrejas? Bem, Ana Paula, aí a gente tem que lembrar da parábola do joio e do trigo, né? Dentro da igreja existem pessoas que são de fato salvas, convertidas e transformadas, e outras que não são. Então, a distinção aqui não é se eu estou dentro ou fora da igreja. A distinção aqui é se eu experimentei uma transformação espiritual. Podem existir pessoas dentro da igreja ou frequentando igrejas que ainda não passaram por uma verdadeira transformação espiritual. Ok? Então, a gente vai ver que trabalhando aqui um pouco mais no campo da especulação, mas seguindo a trilha do Apocalipse, que parte da estratégia de engano religioso e espiritual está, inclusive, em usar o cristianismo de uma forma falsificada, né? Um falso cristianismo, um falso evangelho, um evangelho adulterado, um evangelho, digamos assim, envenenado por heresias, um evangelho sem Cristo, um evangelho sem a palavra de Deus, um evangelho sem fidelidade e para enganar pessoas. Então, não há limites para a ação de engano de Satanás. Então, o diabo pode sim, se ele vem como anticristo, pensa nisso, né? O que é o anticristo? É aquele que se parece com Cristo, se apresenta como Cristo. Nós já falamos disso. O Jesus vai dizer que muitos viriam se apresentando como Cristo. Então, por que não dizer que também muitos se utilizam de igrejas, se utilizam de títulos religiosos para enganar pessoas? Conscientemente ou inconscientemente, mas essa é também uma realidade espiritual desse cenário de engano. A Simone fala, poxa, é muito rápido o estudo, né? Simone, você não sabe o trabalho que dá essa 1 horinha de estudo, né? Na segunda e quarta, né? Isso aí já arranca os poucos cabelos que eu ainda tenho, né? Então, é uma alegria e é para ficar com esse gostinho aí de quero mais. Em nome de Jesus, quando acabar o Apocalipse, acabar a quarentena, a gente vai voltar aí para outras demandas de estudo da palavra de Deus. Mas tem sido uma bênção, mas de fato não dá para a gente prolongar, para a gente poder seguir essa sequência de um capítulo por dia. Tá? A Cíntia aí deixa um carinho aí para o pastor, né? Simone Leal também chegou. Olívio, tem sim, Olívio, todas os nossos estudos do Apocalipse estão salvos aqui na página do Facebook da igreja e também no canal da igreja no YouTube. Então, esse próprio estudo aqui, ele vai
né, nos próximos dias ele vai ser jogado lá no canal da igreja, então você pode acompanhar todas as aulas anteriores e pode compartilhar aí também com seus amigos, pessoal da igreja, grupo de estudo, pode pegar a Bíblia, ler com calma, enfim, estamos aí para servi-lo, e se alguma coisa não entender, cutuca a gente aí para tentar encontrar a melhor resposta, né? Vamos lá. A Denise também deixa aí beijo para as meninas. A Roseli também. Bem, queridos, a Roseli fala que vai rever o vídeo no YouTube, né? É uma alegria poder estar com vocês nessa noite. Deus abençoe e esperamos que na próxima segunda-feira a gente siga junto, né? A Roseli está provocando aqui, né? Quer que o próximo livro seja Daniel. Vanessa, tá aí, ó. Cheguei no finalzinho. Deus continue abençoando. Um abração, Vanessa. Deus abençoe. Mas, como eu falei para o Olívio, o vídeo está completamente salvo aqui na página. E esse e todos os outros vão estar. Os outros já estão disponíveis. E esse estará disponível lá na página da igreja no YouTube. Gente, boa noite. Deus abençoe. Um grande abraço.